Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Hoje, feriado, aqui no estado de São Paulo, 9 de julho. Espero que você tenha aproveitado, para quem pôde descansar, para quem pôde curtir o feriado, que você tenha tido um dia maravilhoso, um dia de muita tranquilidade, de muita serenidade. Vamos juntos aqui fazer o nosso Evangelho da noite. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta chance que Deus nos dá de termos contato com os seus ensinamentos e que esses ensinamentos, dentro do possível, possam ser colocados em prática no nosso dia a dia, sempre contando com a ajuda imprescindível dos nossos amigos espirituais. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos lendo o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o nosso terceiro programa sobre esse capítulo. Vamos ler os itens 8 a 10. Verdadeira pureza e mãos não lavadas. Iniciando aí esse trecho, essa leitura, com o Evangelho de Mateus, um trecho do Evangelho de Mateus. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: por que os vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus disse: honrai teu pai e tua mãe, e esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará a seu pai ou a sua mãe. Desta maneira tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, profetizou bem Isaías quando diz: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Pois, tendo chamado o povo, lhes disse: não é o que entra pela boca que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso que torna imundo o homem. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 20. E aí mais um trecho do Evangelho de Lucas. Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa, e Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar por que ele não lavou as mãos antes do jantar. Mas o Senhor lhe disse: fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do corpo e do prato. Mas o interior de vosso coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos, aquele que fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens, e que os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo tão simples tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar moralmente, em lavar as mãos mais do que limpar seu coração, os homens enganaram-se a si mesmos. Acreditando-se quites com a justiça de Deus,
por se conformarem com suas práticas e continuavam como eram, sem se modificar, pois lhes ensinavam que Deus nada lhes cobraria. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando essas máximas e mandamentos dos homens. Assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano, o que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditassem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. A religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou foi falseada em seus princípios. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios, expoliações, calúnias e prejudica seu próximo. Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Esse trecho do Evangelho, muitas pessoas que ainda comem carne, por exemplo, se apegam a esse trecho e para dizerem: não é o que entra pela boca, né? Não é isso que faz, não é isso o mais prejudicial, e sim aquilo que sai da boca, ou seja, os pensamentos, as atitudes. Concordo em certa parte, porque tem muitos vegetarianos e veganos que são extremamente radicais, extremamente, a gente brinca, né? Estão extremamente focados, né, naquele seu lema de vida, né, que é o de não comer carne, e muitas vezes se esquecem de ser caridosos, se esquecem muitas vezes de terem compaixão para com aqueles que ainda comem carne. Então, ser vegano, ser vegetariano não é sinônimo de evolução. É um processo, é uma das formas de você atingir a evolução, sim. Você respeitar o seu próximo, no caso os animais, você entender que ao consumir a carne de um animal, você está compactuando com a morte, com o assassinato de milhões de seres que foram criados apenas com essa finalidade. E nós já sabemos, já falamos aqui em outras oportunidades, que todos os animais têm a sua finalidade, todos são criados por Deus e todos estão aqui na Terra para evoluir junto com o homem. Só que nós, né, fazemos deles outras, eles têm outras finalidades na nossa convivência que não o de serem nossos irmãos. Mas, por outro lado, nós temos que entender que muitas vezes pessoas que comem carne, pessoas que têm ainda essa prática, são extremamente caridosas, são extremamente amorosas para com o seu próximo humano e até mesmo com alguns animais, e que o comer carne ainda é um processo que talvez ainda leve tempo, ainda seja um processo lento, mas que não desabona em nada as atitudes e aquilo que essas pessoas estão fazendo. Então, o exemplo que Jesus deu aqui, que na sua época era imprescindível, né, de lavar as mãos antes de comer, lógico que a gente deve sim ter boas práticas de higiene, né, a pandemia ensinou muito isso pra gente, né, da gente estar sempre higienizando as coisas que a gente vai comer, da gente estar sempre higienizando as mãos, porque muitas vezes a gente fica um dia inteiro, né, fazendo para lá e para cá as coisas, né, esquece, né, muitas vezes, né, de ir lavar a mão, de usar um álcool gel, né. Eu tenho aqui, ó, é um hábito desde a pandemia, quando a gente fazia as lives, eu ainda tenho até hoje aqui um tubo de álcool gel, e acabou virando até meio que uma mania, né, toda hora, né, pôr a mão aqui, higienizar a mão, né, passar o álcool gel na mão, né, porque acabou se tornando um hábito necessário, né, para o nosso dia a dia, e que na época de Jesus não fazer isso, por exemplo, era um escândalo, por exemplo.
né? Mas Jesus veio nos mostrar que as nossas atitudes, elas valem muito mais do que apenas ficarmos falando certas coisas, apenas ficar no discurso vazio. E a gente vê muito isso de algumas religiões, por exemplo, religiões que não transformam o homem, não fazem com que o ser humano se transforme numa pessoa de bem, não proporciona a reflexão para as pessoas agirem de forma diferente no seu dia a dia. No nosso caso, entre os espíritas, nós falamos muito da reforma íntima, que ela é necessária, ela é urgente para nós mesmos e para o mundo que está ao nosso redor. Porque se nós não fizermos a nossa parte, se nós continuarmos com atitudes mesquinhas, sem amar ao próximo, sem auxiliar aquele que está ao nosso lado, não adianta nada a gente ir no centro, não adianta nada a gente, se dizer espírita, se nós não temos atitudes que condizem com aquilo que o Espiritismo ensina. E assim para todas as outras religiões. A pessoa nunca será um bom católico apenas indo na igreja. Ela precisa ouvir o que o padre está falando ali e, na medida do possível, pôr em prática. Alguém que seja evangélico, ouvir o que o pastor está dizendo e se transformar moralmente, fazer as suas adaptações no seu dia para que seja realmente um homem de bem, como disse Jesus. Um homem no sentido humanidade. Então todas as religiões são boas? Sim, desde que elas proporcionem aos seus fiéis a sua mudança interior e a prática do bem e do amor ao próximo. Seja lá qual for a religião. E de uma forma geral, todas elas têm isso na sua essência. Algumas, infelizmente, alguns homens que conduzem algumas religiões tomam muitas vezes caminhos que não são os mais corretos. Mas todas elas, na sua essência, estão embasadas nos ensinamentos de Jesus. E se seguirmos realmente aquilo que Jesus nos ensinou, sem interesses escusos, sem interesses que visam apenas as questões materiais, nós realmente vamos conseguir fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. E é assim que nós precisamos de agir. Seja espírita, católico, evangélico, seja lá o que for. Seja vegetariano, seja carnívoro. Temos que agir muito mais do que falar. Essas foram as reflexões para a noite de hoje e eu convido vocês agora para juntos fazemos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa,
para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.